Bom dia, povo de Deus, bom dia a todos. É sempre um prazer enorme estar aqui. Bom dia, bom dia. Isso aí. Hoje é o encontro 198, é isso, gente? Isso, 198. 198. Estamos chegando no 200 aí, para honra e glória para o Senhor.
E eu tenho certeza que vai ser um encontro especial, pois Deus preparou esse momento aqui para nós, né? Eu quero convidar você para orar. Tem alguém que é novo, que é a primeira vez que está participando, os mesmos nomes, e eu acho que não, né? Eu quero convidar você para a gente orar. Feche os seus olhos, não fique muito confortável, que se ficar muito confortável vai pegar no sono, né? Então, não podemos ficar tão confortáveis assim. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse encontro que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor possa, Pai, falar conosco, através da tua palavra, através do louvor, através de tudo aquilo que foi ministrado, foi falado aqui nesse encontro. Que nós possamos sair daqui cheios de ti, Pai, que nós possamos sair daqui transformado, com chaves viradas, com mudança de mentalidade. Eu sei, Pai, que o Senhor não preparou esse encontro à toa. Algo especial só tem para nos entregar. E aqui estamos prontos para receber, Pai. Hoje, Pai, nosso convidado é o irmão Fernando, que vai trazer a palavra. Que ele possa ser, Senhor, a boca certa para ouvir o certo, Pai. Que o Senhor possa falar, Pai, conosco através da boca do teu filho. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, esse encontro. Amém. Amém, amém. Fernando, homem de Deus, vai estar trazendo a palavra para nós essa madrugada. Fernando, seja bem-vindo, que você possa ser a boca certa para ouvir o certo. Bom dia, bom dia. E aí, pessoal, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? É isso aí. Para mim é um prazer enorme estar aqui contribuindo com esse projeto da madrugada. O projeto iniciou, né, conosco lá na célula, na casa do Márcio, e está se estendendo aí, graças a Deus, em nome de Jesus, há de continuar durante muito tempo ainda. E para mim é um prazer enorme, porque eu sempre falo aqui na madrugada que foi através da célula e através dos encontros da madrugada que eu me despertei, né? Que eu me despertei e nunca imaginava que eu iria fazer o que eu faço hoje, né? Que é pregar a palavra de Deus, tá me comportando como servo de Deus e estar sempre disposto para atuar no reino de Deus. E isso é bom demais. Isso transformou minha vida, isso mudou o meu ser, e isso veio de encontro num momento também que me tornou mais forte, porque Deus já sabia das batalhas que a gente iria enfrentar, né? Eu e minha família e minha casa. Então, isso sempre, quando eu falo da madrugada com Deus, eu sempre falo com muito carinho, justamente por isso, porque a madrugada ela transformou a minha vida, né? E isso, poder estar aqui contribuindo com o pouco que eu aprendi para poder estar, né, contribuindo e passando para vocês também, para mim já também é de grande importância, porque juntos são em união que nós vamos conseguir propagar a palavra de Deus nos quatro cantos desse mundo, que é, né, o ID, né, que é ID por todo canto e pregar o evangelho. Então, eu quero iniciar aqui, quero que vocês me acompanhem, um pequeno relato que eu quero passar aqui, é a respeito de uma pessoa. Vamos colocar aqui como se fosse um homem comum, né, que essa pessoa ela vivia sua vida rotineira, né? Ele já tinha suas ocupações pré-determinadas, a rotina estabelecida, dia a dia, né? E eu quero citar aqui como uma pessoa de bem. Não quero colocar defeitos e nem quero colocar atribuições negativas ou pejorativas a essa pessoa, mas que era uma pessoa trabalhadora, honesta, né? Até mesmo porque a gente quer relatar aqui o que ele, não o que ele fez, mas sim o que ele não fez, correto? Então, esse é o foco, né? Porque a pessoa que
tipo assim, uma pessoa que fala assim, quem ousa me contrariar ou me atrapalhar na minha rotina, né, nos meus hábitos, né, às vezes meus hobbies, né, clube, jornal, ler um jornal, né, uma TV, uma série, né, tô aqui publicando meus stories, não me interrompa, por favor, eu estou aqui concentrado, né, isso aqui para mim é tudo, né? Academia, estou aqui no meu momento aqui, e há quem diga que isso é sagrado, né? Tem pessoas que falam assim, esse é meu momento sagrado, dele eu não abro mão, né? Um é o futebol com os amigos, e a pessoa fica, né, sem colocação quando isso é interrompido. Então, essa pessoa vivia essa vida, né? Essa rotina, essa pessoa, né, tinha os hábitos e aquela rotina de negócios, de dias importantes, né? E aqui eu queria citar que nesse dia ele teria um dia importante, né? Ele fez muita programação, muitos negócios, ia atender vários clientes, né? Então, na hora dele dormir, né? Ele dormiu cedo, né? Eu preciso dormir cedo, né? Amanhã será um grande dia, eu preciso de 8 horas de descanso, eu vou trabalhar muito, né? Então, assim ele fez. Acordou cedo, né? Como de rotina, preparou seu café, leu seu jornal, né? Assistiu o noticiário da TV, escolhe a sua roupa, né? Para poder ir ao trabalho, tudo nos mínimos detalhes, dentro da rotina habitual, o tempo extremamente cronometrado, porque ele tem um compromisso, né? A rotina está. Essa rotina, por exemplo, ela está já habituada na mente dele, e isso traz até um certo conforto, né? Porque ele consegue cumprir ali rotineiramente tudo, a agenda com satisfação, né? E de falar que não tem tempo, que a agenda está lotada, que ele tem muito compromisso, né? Então, isso traz um certo conforto para ele, um certo status, né? E, e ele, né, tipo assim, ele daria muita ênfase para esta ocupação, ele dá muito ênfase para essa ocupação, né? Então, ele cumpriu todas essas rotinas, né? Tomou o seu café e saiu para caminhando para o trabalho, né? Ele faz esse percurso a pé e durante o percurso ele pouco se importa com as flores, com a paisagem, se está nublado, frio ou calor, né? E na sua mente a única certeza eu estou indo pegar o trem, estou indo para o meu trabalho, eu vou ter um grande dia, né? E lá no trem eu posso ir caminhando tranquilo, todos me conhecem, eu tenho uma certeza que o trem não parte sem mim, o trem costuma atrasar cerca de 4 a 5 minutos, a arrancada dele demora pouco mais que 1 minuto, e todos os portões só fecham após que os vigilantes façam ali uma vasculha, ver que não ficou ninguém para trás, nenhum pertence na plataforma. Então ele tinha toda essa rotina habituada na mente dele, ele sabia ela de cor e salteado. Então, como ele era um cara prático, ele só chegava, entrava, embarcava no vagão, escutava o apito e o trem partia. E nisso, ele caminhando lentamente, com as suas ocupações na mente ali, o seu compromisso, né, que hoje seria um grande dia para ele, a arrancada, ele segue caminhando em rumo à estação, onde ele pegaria o trem. Essa é a palavra correta. Ele pegaria essa condução para o trabalho dele. Ele não vai conseguir embarcar. Durante o percurso, pouco se importa as flores, paisagens, né? E ele vai andando ali e ele se distrai. Ele é roubado da atenção e chega na estação, o portão já está fechando, né? Ele grita, ele chama, ele bate no portão, procura alguém que possa abrir o portão para ele, né? Ele falou assim, bom, mas como é que isso pode acontecer? Será que eu me distraí aqui? Será que eu vim?
e ele já tinha essa rotina na mente dele desenhada. Ele falou, como é que eu falhei, né? Era só chegar e entrar, como o portão está fechando, ele virando a esquina, ele correu, ele se desesperou, né? E ele foi e pensou que alguma coisa teria falhado, né? E por que que o trem partiu no horário logo hoje, um dia que eu mais precisava, né? E ele não tinha essa preocupação de estar sempre ali no horário exato onde o trem partia, porque ele sabia que acontecia atrasos, né? Então, ele foi e seguiu ali, tentando uma entrada secular, alguma coisa assim, né? Ele começou a imaginar, pô, será que eu errei na rotina? Será que foi um modo automático ativado aqui? E ele seguiu, né, com os portões fechados, ansioso, e ele chamava o porteiro, ninguém ouvia, e ele correu, né, para poder tentar. Lá no fundo ele via o trem, algumas pessoas no vagão, e ninguém escutava ele, nada, ele gritava, começou a ficar aflito, e ele viu que o trem iniciou aquele movimento de partida, né, e gritou mais alto, né, chamou por alguns amigos, de alguém que ele sempre estava ali com ele naquela, e nada. Eu vou, né, procurar alguém. Ele gritava de novo, e lá no fundo havia o barulho da máquina do trem. Então acho que ninguém vai me ouvir, e eu preciso embarcar, eu não posso ficar, abrem por favor, eu preciso dessa porta. E ele meio que assustado, e aquele gerou um aflito muito grande nele, porque o portão fechou sozinho. Como esse portão fechou sozinho, fica tanta gente aqui essa portaria, é uma portaria que abre e passa toda a gente toda hora, e isso aqui não pode ficar trancado. E ele falava e gritava, eu tenho um dia importante hoje, eu preciso ir. Então, em prantos, nervoso, ansioso, sem entender, ele assiste o trem partir, né? E foi o quase um minuto mais terrível da sua vida, que ele imaginava que com um minuto ele chegava e embarcava e o trem partia. Deu errado. E esse um minuto foi um terror na vida dele, né? E ninguém ouviu, o trem não parou, o porteiro não atendeu, ninguém atendeu o comando da sua voz, nem o seu grito, e o trem partiu. E da janela dava para ver, assim, felicidade, o sol brilhava, havia sons, canto, anjos, brilho, e os vagões iam passando lentamente sobre o olhar desesperado dele, que havia ficado para trás, né? Eram tantos que ele nunca havia observado o tamanho desse trem. E o trem foi passando, foi passando, foi passando. Que arrependimento, que decepção, eu preciso, eu poderia ter deixado o café. E ele se perguntando por que essa rotina, logo hoje, no dia mais importante da vida dele, não deu certo. Ele, nossa, eu podia ter abrido mão do café, não, é tanta coisa, né? Só por causa de um café, eu podia sair sem esse café hoje. Será que era o jornal? Pô, eu liguei o jornal e só notícia ruim, não falava nada que interessa, um hábito bobo, e ficar vendo aquilo ali, só tragédia, né? Porque eu não fui mais rápido, não caminhei mais depressa, e ele ficava se indagando e o trem ia passando, né? Será o excesso de confiança que eu tinha, alguma coisa assim, dessa maneira? Por que eu não acordei mais cedo? Não, 8 horas de descanso talvez era muito, talvez eu conseguiria dar conta com 6 ou com 7, né? Menos tempo e tudo, eu poderia ter acordado mais cedo. E ele ficava se indagando assim, e pelejando, com um aflito, né? Por que eu fiz tantas questões de coisas inúteis? E tudo naquele momento parecia ser inútil, né? E parecia ter se tornado inútil. E o mais importante para ele era estar naquele trem, era estar naquele vagão. E ele precisava estar ali. E ele, automaticamente, ele se desprendeu de toda aquela necessidade que ele tinha de cumprir aquela rotina rigorosamente todos os dias, e falou, podia ter até abrido mão, eu faço isso, às vezes eu nem sei nem porquê, mas eu faço. Então eu poderia ter
me dedicado mais a estar nesse trem, chegado mais cedo, estar aqui pronto, chegado em tempo hábil, aguardado, né? Então, assim, coisas que ele começou a não ter mais valor para ele, porque o mais importante era ele ter embarcado, né? Então, ele precisava de tudo, ele voltando para si, né? Ele olhando em volta dele, eu preciso de uma alternativa, eu não posso ficar de fora, eu preciso buscar uma alternativa. É, eu nunca havia observado nada ao meu redor, né? Eu nunca havia observado nada ao meu redor. De cara, a primeira percepção, havia um clima triste. Havia um clima triste, o dia estava opaco, sem brilho, não havia nuvens, é, o céu estava escuro ainda, não tinha amanhecido. E o que será que aconteceu? Eu vou reclamar, eu vou buscar os meus direitos, isso não vai ficar assim, de repente, cadê? Aí ele fala assim, não, isso não vai ficar assim, eu vou procurar meus direitos, eu vou reivindicar isso não pode ter acontecido logo comigo. Aí, de repente, ele vai procurar uma alternativa, né, para poder chegar ao destino dele. Ele procura, e cadê o jornaleiro da banca? A banca estava vazia, não tinha jornaleiro. Ele passou a observar o senhor que limpava a calçada da estação todos os dias, também não estava lá. E um breve relapso vem na memória dele, os dois estavam no vagão do trem. Que incrível! Eles nunca embarcam nesse trem? E eu estou lembrando, quando os vagões estavam passando lentamente, eu vi os dois lá no vagão. É, as pessoas pareciam que a cidade inteira embarcou no trem. Eram muitos vagões, o trem só andava vazio, tranquilo, tinha cadeira para todo mundo, de repente estava lotado, né? Olha a praça, não tem nenhum táxi, né? É estranho. Eu preciso voltar para casa, eu tenho que ir para minha casa. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso reivindicar, eu preciso dos meus direitos. Eu preciso de entender o que está acontecendo. Esse era um dia importante para mim, eu precisava estar naquele trem. E, e assim ele retorna para a casa dele, né? E ele até passou por algumas pessoas, mas essas pessoas estavam frias. Essas pessoas ele não as conhecia, não sabia quem era, né? Pareciam que estavam sem reação, pouco se importava com a aflição dele, e ele chegou até a contar para alguém, olha, o trem partiu, e as pessoas, tá para lá, e eu não sei de nada, não. Então, ele olhava assim e falou assim, nossa, e o meu desespero parece que as pessoas não estão nem aí, ninguém preocupou com nada, e isso ele foi observando no trajeto de retorno para a casa dele, até que ele procurasse uma segunda opção e ele entendesse o que estava acontecendo. Ele percebeu que o relógio dele não tinha tempo, parecia que tinha um tempo ali meio que infinito, não marcava horas, não tinha data, estava estranho, não estava funcionando. E no decorrer do caminho ele entra na padaria, né? A padaria estava vazia, tinha apenas uma pessoa com aspecto de andarilho, né? Se fartando de um dinheiro e contabilizando bens, e nem ouviu ele. E ele foi direto para casa, correndo. Aí ele ficou mais aflito ainda. Ele falou, que isso? O que está acontecendo? Que as pessoas estão estranhas, o dia está esquisito. E lá no trem tinha alegria, tinha paz, tinha tudo que normal. Lá estava tudo normal, e aqui está tudo esquisito, sombrio, feio. E ele começou a entrar em desespero, e aquela aflição tomava conta dele. Parecia que a casa dele nunca chegava, e ele andava, ele andava, ele andava. Parecia que ele estava naquele caminho sem fim, né? E aí ele foi direto para casa correndo rápido, né? Para ver o que estava acontecendo. Ele queria reivindicar os direitos dele, ele queria de uma explicação. Então ele foi lentamente entrando dentro de casa. Ele, né, viu assim algumas coisas, né, meio que tudo normal. Oh, minha casa está normal, está tudo normal, está tudo no lugar, não aconteceu nenhuma tragédia, nenhuma catástrofe. E aí ele foi e olhou para algumas coisas assim, viu que a televisão não sintonizava mais o canal que ele gostava de ver, e viu que, olhou assim em volta assim para ver se via algum vizinho, alguma coisa, nada. Aí ele foi, pegou e deitou em sua cama.
e quando ele deitou na sua cama, de um sono profundo, ele acordou. Quando ele acordou, ele foi lá e sentiu um alívio enorme e percebeu, era um pesadelo. Graças a Deus. Passou. Agora, aquilo foi só um medo, né? Aquilo foi só um desespero. E aí, ele percebeu que, naquele momento daquele sonho, Jesus tinha vindo e ele tinha ficado. Então, trazendo para a vida real, trazendo essa história para a nossa vida real, quantos não dormem, né? É um simples relato, né, de uma pessoa que do nada e de repente se viu fora do reino de Deus e abriu mão e simplesmente viu que aquela rotina que ele vivia era inútil, ele viu que aquele jornal que ele lia era inútil, ele viu que as coisas que ele fazia eram inúteis, porque ele dava todo aquele tempo que ele desperdiçou ali fazendo aquelas coisas para ter chegado mais cedo e embarcado naquele trem. E a partir disso aí, ele sentiu um alívio, né? Ele percebeu assim, eu tive uma segunda chance. Mas quando eu trago isso para a nossa vida real, e quando isso de fato acontecer nas nossas vidas, não haverá segunda chance. Não haverá um sonho. Será real e está mais próximo do que a gente pensa. Eu quero citar alguns versículos bíblicos que enfatizam essa simples mensagem que eu passei para vocês aqui. Eu falei primeiro, né, e agora eu vou falar de qual texto bíblico que eu tirei essa ilustração que eu acabei de falar para vocês. Efésios 5:14. Tá lá. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te estabelecerá. Saia da inércia, abandona as trevas e vai viver na luz de Cristo. Seja rápido, é para hoje, né? Então, a Bíblia, ela fala diversas vezes, sobre a volta de Jesus. Lucas 12:20, louco, essa noite te pedirão a sua alma, o que tens para Deus. João 14:3, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo. Apocalipse 1:7, eis que venho entre as nuvens, e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Mateus 24:42, vigiai e orais, pois não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo o seu merecimento. A volta de Jesus é mencionada na Bíblia mais de 2.500 vezes. Só não entende e só está brincando quem não quer ir para o céu, né? E um dos temas mais destacados, que tá assim, que fala sobre a volta de Jesus, que vai ser um evento glorioso e visível. Todos verão, mas somente os escolhidos subirão para a sua glória. Imagina o desespero de quem vai ficar, gente. Vocês têm a noção disso? Todos vão ver, mas só os escolhidos subirão para a sua glória. Isso vai causar um transtorno que eu tenho certeza que eu não consegui relatar para vocês aqui o mínimo do transtorno que vai acontecer pela rua fora e pelo desespero que vai causar das pessoas se querendo de todo jeito ir e ficaram. A pessoa vai dar tudo, vai ter pessoas que vai dar tudo que tiver ali na hora, ali vai dar carro, se ele estiver no trânsito ele vai dar o carro, se ele estiver no trabalho ele vai dar a empresa, eu dou tudo para poder ir. E não é sobre dar e nem sobre, né, estar preparado, é sobre estar preparado. A Bíblia também afirma que a volta é certa. Ela também diz que ninguém sabe o dia ou a hora exata. Aí nisso a gente enfatiza a necessidade de quê? De vigilância. Orai e vigiai, estejam atentos, né? Não é sobre o dia, e também é assim, é sobre quem vai.
Eu não estou importado com o dia. Para mim, pouco me importa o dia. O que me importa é se eu vou. Eu não estou preocupado com o dia. A Bíblia já falou, não estejais ansiosos, não esteja desesperado. Vai haver o dia. Eu não importo para mim o dia, eu quero saber se eu vou. Eu quero estar junto com ele na glória. Entendeu? Então, isso também é para quem está pronto. Você tem que estar preparado, né? Nesse dia, você vai estar, você vai querer, né, estar junto dele, né? E para que isso aconteça, né? Para que você não fique de fora e para que quando isso acontecer, você estar junto com ele, você estar pronto. Tem um outro versículo também que está em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos virar a chave aí, ó. Vamos viver na dependência de Deus, vamos buscar primeiro o reino dele, e ele nos prometeu nos dar tudo que a gente precisa. Talvez focado tanto naquele sucesso, tanto naquele crescimento, tanto naquela promoção, tanto naquelas coisas que o mundo fica ali e a rede social nos consome ali naquela oferta disso, oferta daquilo, e toda hora que você abre a rede social, às vezes você não está nem procurando determinado produto, está lá te oferecendo produto, aí você fica iludido ali, despercebido ali, o seu tempo passou, você não buscou a Deus, e você não vai conseguir. Porque existe uma coisa que não há sucesso mais prazeroso do que aquele sucesso conquistado debaixo da glória de Deus, debaixo da dependência de Deus, debaixo da sabedoria de Deus. Deus, ele aprova, ele abençoa o seu servo, ele está ali contigo, ele não vai te abandonar, as suas lutas ele vai estar junto com você, né? Deus, ele é o centro, ele é a prioridade. A partir do momento que você envolve com ele, ele vai envolver com as suas coisas e com os seus projetos. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te encaminhar, né? A gente tem que tomar muito cuidado. O que roubou a ideia desse cara? Rotina, a vida toda cronometrada, ele sabia até o horário que o trem arrancava, então ele vinha caminhando assim, ó, tudo cronometradinho, ele vinha caminhando assim, quando ele entrava dentro do vagão, o trem arrancava. Ele já tinha essa rotina pré-determinada. E por que não temos essa rotina pré-determinada todos os dias em estar ali afiado, estudando a palavra de Deus, buscando o seu reino, a sua justiça, pregando, né? Então, a gente precisa criar essas mesmas metodologias que a gente cria para poder ter um dia mais prático, um dia mais rápido. Eu vou passar ali por tal rua ali, porque ali não tem menos engarrafamento, eu vou fazer isso para a gente poder ganhar mais tempo, para poder dedicar a palavra de Deus, para a gente poder ter mais tempo para poder viver da palavra de Deus, e não para alcançar aquele sucesso, para alcançar para chegar mais rápido ali na escola ou na consulta. Eu preciso criar uma estratégia aqui, e a estratégia principal das nossas vidas está adormecida. Eu não vejo ninguém criando uma estratégia para falar assim, eu quero ser o primeiro, eu quero estar ali na hora, eu não quero ficar aqui do lado de fora olhando, vendo todo mundo subir e eu ficando. Entendeu? Eu imagino assim, eu consigo pensar, pelo menos, imaginar a aflição que vai ser, o desespero. Tem pessoas que não vai estar preparada para isso não, gente. Tem pessoas que não vai estar preparada para ver isso não. Vai entrar em colapso ali mesmo e vai acontecer igual esse breve relato que eu falei aqui, vão ficar andando pelas ruas assim desesperadas, né? E se você já é um convertido, conhece a palavra de Deus, está no caminho, ide por todo canto e pregai o evangelho. Não queira ver essas pessoas, não se sinta confortável e não se sinta na zona de conforto só porque você já vai, você tem a certeza que você vai,
Não sinta feliz porque seu amigo vai ficar, porque seu colega de trabalho vai ficar. Ah, esse aí não tem conserto. Não se sinta confortável, não. Porque cuidado, que essa zona de conforto que você tá, de você achar que só você já basta, só você tá, e você já está e já tá tudo bem, cuidado. Você está sendo enganado por você mesmo. Você está sendo sabotado, você está sendo um autossabotador. Porque a gente sabe muito bem que quem entendeu e sabe o projeto de Deus é que todos tenham a vida eterna. E para isso, eu tenho que estar aqui pronto, né? Para fazer o meu ID. Essa situação de entender que fulano, ciclano, beltrano, aquele dali, nossa, eu nem faço questão dele não, tão enjoadinho. Não, cuidado, cuidado, desperta, você está dormindo, você está lá naquela rotina sua atrasada. Tenha mais empatia pelas pessoas. Não se enquadre no plano de Deus achando que as pessoas, né, o fim dos tempos, né, que está tão presente aí que as pessoas falam tanto no fim dos tempos, que a pessoa chega e fala assim, nossa, mas as pessoas estão esquisitas, as pessoas não têm mais empatia pelo outro, as pessoas não têm mais carisma, não têm mais carinho, o amor esfriou, tá muito esquisito, os casais hoje nem se casam mais, antes a gente falava muito de divórcio, hoje a gente já está falando das pessoas que nem estão mais preocupadas com casar, tem pessoas que gostam mais de bicho, de pet, do que de gente, e se declaram isso, e falam, nossa, eu prefiro pet do que gente. E, enfim, a gente tem que tomar cuidado, porque está caindo no conformismo. E Deus, quando ele fala para a gente que o amor de muitos vão se esfriar, que vão haver tribulações, não é para a gente desistir, não. É para a gente aumentar o nível e acelerar o processo. É para poder atuar. É para poder ir para cima com força. É para ganhar mais fôlego e ir. E falar, Deus, olha, me sustenta aqui, sustenta a minha casa, sustenta os meus negócios, que eu estou indo. Em nome de Jesus, eu estou indo. Por favor, me sustente. E ele há de sustentar. Por que a gente vai duvidar dele? Deus, ele é honroso com a gente, ele cumpre com as suas promessas e ele não há de falhar. Mas ele precisa que a gente seja agressivo e combata essa conformidade da que as pessoas estão, de que tá normal, é melhor largar para lá, é melhor não preocupar muito, você não pode ser muito invasivo. A gente não pode cair nesse conformismo. E entender que é preciso e vai haver um grande desespero, e esse desespero é o que vai mover a nossa vontade de que muitos partirão com Deus para a glória e poucos ali ficarão. Entendeu? Então, essa é a minha palavra, a minha contribuição para hoje, com muito carinho. Deus colocou essa palavra no meu coração. Por quê? Porque eu também tive muito tempo adormecido e quando eu acordei, eu já achei que também estava tranquilo. Você vê, às vezes eu venho aqui na palavra, trago a palavra aqui, às vezes muito de vez em quando, né? Às vezes lá na família também, às vezes de vez em quando, às vezes mal acanhado. E é preciso ser mais agressivo, é preciso gritar. Igual aquele moço chegou no portão ali, que ele queria embarcar naquele trem, ele gritou, eu quero entrar, abre esse portão. E é preciso que nós esteja em um nível um pouco mais acelerado para que a gente consiga cumprir o nosso ID e que a gente consiga êxito na nossa caminhada. Basta pedir sabedoria para Deus, basta estar alinhado com os planos dele, a sabedoria de Deus vem. Gente, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não usamos o mínimo da sabedoria que ele nos deu. A gente precisa estar mais alinhado com ele.
para que a sabedoria de Deus desça dos céus e que as coisas fluam na nossa vida de uma forma mais suave e que o projeto de buscar primeiro o reino de Deus, ele de fato esteja na nossa vida. Amém? Essa é a minha contribuição de hoje. Agradeço ao Márcio pela oportunidade de estar abrindo as portas aqui desse projeto para que eu possa também cumprir o meu ID. Eu me despeço aqui, né, com gratidão enorme por esse projeto e pela oportunidade que ele me dá de estar aqui falando para vocês. Amém? Amém, Fernando. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela palavra. Palavra maravilhosa, meu Deus. Impactante, né? E o que você vê hoje sendo pregado, né, nas igrejas, 90% das pregações não tem se falado de salvação, não tem se falado de volta de Cristo, né? Hum. E isso é um perigo enorme que faz com que a gente tenha Deus como nosso mordomo. E não é sobre isso, né? A gente tem que pensar sobre esse grande dia, sobre a volta de Cristo, né? E eu percebo, e eu falo por mim também, né? Eu percebo que muitas vezes a gente trata esse assunto como algo distante, sabe? Como algo que vai demorar a acontecer, e às vezes como se fosse um tema bíblico, e não uma realidade que vai realmente definir tudo, né? Mas a verdade é simples. Jesus vai voltar. E você, como é que você está? Né? E quando ele voltar, não vai ser um ato simbólico, não vai ser subjetivo, não vai ser, ai, nossa, não vai. Nesse dia tudo vai mudar. Aquilo que hoje parece injusto vai ser ajustado, que parece escondido vai ser revelado, sabe? Aquilo que hoje é dúvida vai se tornar certeza. E isso, essa reflexão que o Fernando trouxe, deveria mexer comigo e com você, porque falar da volta de Cristo não é só sobre curiosidade, é sobre posicionamento, não é sobre tentar descobrir quando vai ser, como vai ser, é sobre como eu estou vivendo enquanto esse dia não chega. Será que a gente vai ser pego de surpresa como esse homem que estava lá focado nas tarefas, na rotina, sabe? Se eu realmente acredito que Jesus vai voltar, eu não posso viver de qualquer jeito. Não posso tratar o pecado como algo pequeno. Ah, isso é algo pequeno, isso é pecadinho. Eu não posso viver uma fé só de aparência. Eu não posso vir na madrugada com Deus porque é legal. Eu não posso ir à igreja no domingo porque a minha família toda vai. Eu não posso adiar decisões que eu sei que eu preciso tomar, né? O grande dia ele não vai pedir aviso, ele vai simplesmente chegar. E a palavra fala, vai chegar como um ladrão não avisa. E quando chegar, não vai importar o que eu disser que eu acreditava, que não vai importar nada disso, vai importar como você viveu. Se você foi fiel, verdadeiro, se você permaneceu. E aí, aqui está um ponto que muita gente ignora. A volta de Cristo não é só um alerta, é também uma esperança. A gente não tem que ter medo dela. Tem que ter temor. Temor é diferente de medo. Porque por que a gente tem que ter essa esperança? Porque isso significa que o mal tem prazo para acabar. Então, quando ele voltar, a dor vai acabar, a injustiça vai acabar. Esse mundo do jeito que está, não vai ser para sempre. Então, Cristo, ele volta para estabelecer ali o que é perfeito, justo e eterno. Então, a pergunta é, depois dessa palavra, como ele vai me encontrar? Distraído? Frio? Vivendo no automático? Ou vigilante? Consciente? Alinhado? Né? Eu preciso
Eu preciso parar de tratar esse assunto como algo distante de acontecer, porque cada dia que passa é um dia a menos. E se eu digo, e eu espero por esse dia, minha vida precisa refletir isso. A gente fala, não, não, só a volta de Cristo. Ai, Deus abençoe que Cristo volta. A sua vida precisa refletir isso. Não tem palavras. É refletir não em palavras, mas em decisões. Esse dia vai chegar e nós precisamos estar prontos. Deus abençoe sua vida, palavra maravilhosa, muito pertinente, porque a gente fala bastante aqui, mas a gente fala pouco sobre esse grande dia. A gente fala pouco sobre a volta dele. E para mim aqui caiu como uma luva. Por vezes a gente foca na tarefa, foca em tudo e esquece do porquê que você serve a ele. Isso aí. Estejamos preparados, né? Isso aí que a palavra pede. Preparar. E aproveita enquanto ainda dá tempo. Ô, Márcio, seu áudio caiu. Falhou. Sim, não estamos te ouvindo. Já tem um tempo, já tem um pouquinho. Antes do Fernando falar. Não voltou. Não tá mudo aí esse microfone? Ainda nada. Enquanto o Márcio ajeita o áudio dele ali, se alguém quiser complementar com alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, pessoal? Ele tá tentando falar, eu tô ouvindo aqui de longe e ele não sai o áudio. Em a paz, não vou abrir a câmera, mas vou dar minha opinião. Fernando, gostaria de agradecer pela palavra, dizer para você que você está sendo usado verdadeiramente pelo Senhor. Eu ouvi tudo, prestei atenção e me coloquei no lugar da pessoa que você estava contando. Eu senti aflição, minha mente buscou todo o histórico como se fosse acontecendo comigo, e eu revivendo minha vida diária. Então, verdadeiramente, o Senhor está falando conosco, está tentando abrir os nossos olhos, as vendas, né? E essa cegueira que nós estamos vivendo. Será que nós estamos, como nós estamos aqui hoje, agora, será o que nós estamos fazendo de fato? A gente está buscando Jesus, mas a gente está vivendo a palavra? Ou é apenas encontrando e aí depois que desliga as câmeras, né, desliga tudo aqui, cada um vai para o seu mundo, mas está praticando verdadeiramente o evangelho, o ide, talvez não seja na palavra, mas na prática mesmo. Então, Fernando, parabéns, e eu creio que é o Senhor falando comigo, e creio para cada um de nós. Dá medo. Aí se perguntaria, você se sente confortável ou se sente, né, desesperado, desesperador? As duas coisas, porque a gente está tentando fazer o ID, a gente está buscando a palavra, mas de fato é real, Jesus vai voltar, e esse dia chegando, como vamos estar? E se fosse hoje? Se fosse agora? Então, eu vejo para mim, a partir de agora,
prestar mais atenção, olhar mais com um olhar realmente espiritual, de busca e praticar. Parabéns, Fernanda. É a forma como você usou para trazer a palavra foi impactante. Eu estava aqui imaginando que ideia brilhante a sua de buscar uma história para nos despertar. Parabéns, Fernando, parabéns. E, irmãos, é um alerta para todos nós mesmos, é um alerta real. E assim, meu Deus, tem misericórdia de nós. Até ontem eu estava conversando com meu esposo, porque a gente mora, tipo assim, em 2 lugares. Eu fico na fazenda, fico lá em casa, venho, volto, e conversando com ele, eu falando dessa palavra que você falou. Pro amor, tô sentindo algo tão estranho no mundo. Quando fala na palavra que o amor esfriaria, eu falo, as pessoas não estão mais dando importância um pro outro. Aí a gente passa pela rua, a gente cumprimenta, o outro cumprimenta frio. Eu falo a mesma palavra que você falou hoje. Então, é um alerta para nós. Muito obrigada, e que o Senhor Jesus venha abrir os nossos olhos espirituais, tenha misericórdia de nós, e que possamos viver de fato o ID na prática. Obrigada, e agradeço a minha oportunidade. Um dia proveitoso para todos nós, mas proveitoso na palavra, que a gente venha buscar mais, né, o Evangelho, venha olhar para o outro com o olhar do coração, com o olhar de Deus, não o olhar humano, um olhar frio, um olhar sem perspectiva de, de ir para a eternidade, porque o lugar nosso é na eternidade com Cristo. Muito obrigada. É isso aí. Tava falando aqui, a minha internet caiu aqui no escritório. Engraçado que foi só a minha, da Gisele continuou ali. Mas o Fernando colocou tudo muito bem colocado. Eu não vou repetir tudo que eu estava falando, nem sei até que parte foi, mas a palavra principal aí foi como uma luva para todos nós. Mais alguém quer falar? Falar um pouquinho enquanto o povo acorda. Fernanda, isso daí te contar, viu? Essa história cai na gente, cai em cima da gente. É aquela coisa, você acha que você está bem, que você está lendo a palavra, que você está participando de um grupo de oração, que você está indo para a igreja, que você está salvo, né? Aí vem você e fala assim, todos verão quando ele voltar. Todos verão, mas somente os escolhidos subirão para a sua glória. Nossa, que chicote, né? Então, a gente precisa ser o escolhido, ser santo. O escolhido é ser o separado. Separado é aquele que está pronto. Por isso a gente pede tanto a Deus, Senhor, limpai-me, purificai-me, santificai-me. Por que santificai-me? Eu quero ser santo igual a ti. Quero ser santo. Ser santo é ser separado, é ser escolhido. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte, não é só falar que quer. E essa história, né, desse moço, quer dizer, eu me vi, como a Vanderleia falou, meu pai, eu que estou nesse trem, nessa correria no dia a dia, nessa rotina que fala assim, nossa, eu tenho uma vida muito confortável, uma rotina, tudo direitinho. E aí, você entra no trem, e o trem vai todo dia, e dá tudo certo. De repente, você olha e vê pelo retrovisor o trem indo e a sua vida ficando toda para trás.
É como se eu tivesse vindo no retrovisor, a vida indo. E a gente entra nesse trem da vida, com as rotinas, com as vendas no olho, as traves. E aí, quando você percebe, você está dentro desse trem, com as janelas fechadas desse trem. O que eu me vi dentro desse trem, as janelas eu fechei, porque a claridade me incomodava, o vento me incomodava, o barulho me incomodava, a claridade me incomodava, e eu fechei a janela do trem, para ele não me tirar o foco daquilo ali que eu queria já pensar, organizar meus pensamentos, para já chegar para aquele dia, vou fazer isso, fazer aquilo, olhando a minha agenda, já acompanhando pelos pensamentos a minha agenda, tudo cronologicamente ali, organizado, e a minha janela do trem fechada. E Deus está preparando lá fora na natureza um show de beleza, com um sol maravilhoso, com plantas maravilhosas, com flores campestres maravilhosas, que ele é o jardineiro. Não precisa ninguém ficar ali regando, ele é o jardineiro, ele que cuida. E mesmo na hora que você passar num lugar onde não tiver o sol, que vai ter uma chuva, que coisa abençoada, uma água caindo do céu, para o jardineiro jogando essa água para regar essas flores. E eu, um show de beleza lá fora, que Deus prepara todos os dias, com tanto amor, com tanto carinho, e eu dentro do trem com a janela fechada. E o trem indo, e a minha janela fechada, certa de que eu estou dentro do trem, mas eu estou com a Bíblia na mão, eu estou lendo a palavra. Mas chegar na hora que eu chegar lá no meu destino, eu não vou nem cumprimentar os meus colegas de trabalho, não vou ter o respeito por eles, não vou ter empatia, não vou ter paciência para entender os problemas dele. Se ele atrasou, se ele faltou, eu só quero resmungar, murmurar, ficar brava, sem procurar saber se foi um filho que ficou doente, se foi alguma coisa, por isso que ele atrasou. Eu só quero saber de brigar, de dar ordens, de dar ordens, de dar ordens. E tudo tem que ser no meu controle. E isso a vida vai passando no retrovisor. E aí você fala assim, eu estou pronta. Ah, na hora que o Papai do Céu vier, eu estou pronta. Eu estou vindo de lá aqui 1 hora de trem com a Bíblia na mão. E eu estou pronta. Você saiu de casa de qualquer jeito, você isso, você aquilo. Aí você fala, compara, critica, condena o outro. Porque você veio com a Bíblia na mão. E o outro veio no trem olhando a natureza, apreciando as coisas de Deus, vivendo no simples. E a gente com 1000 projetos querendo, achando que nós vamos realizar com a força do nosso braço todos aqueles projetos. Você passou com a janela fechada e quando chegou no portão da sua empresa, alguém trancou e você não pôde entrar. E aí você perde a festa do casamento, você perde tudo que você preparou, o portão fechou. Um aluno se prepara até para entrar no vestibular, para fazer um vestibular, se prepara o ano inteiro, chega na hora, o portão está fechado e ele não entra. Então, às vezes, a gente perde o show, às vezes a gente perde a prova de um vestibular, tem que se preparar um ano inteiro de novo depois. E a gente não entra na festa do casamento com o noivo. O noivo estava do lado, passando do lado do trem, e eu estava com a janela fechada, achando que eu ia encontrar ele lá, prontinho. Ele estava na janela do outro lado. E a gente não vê.
E a pergunta que ficou aí é o posicionamento, como o Márcio, né, também falou. E assim, o mais importante, como que ele vai me encontrar? A gente fica preparando com tanta coisa aqui no dia a dia, tanta coisa material. E como que ele vai me encontrar? Essa é a preocupação, né? É o id, é vigiar e orar, né? Que você falou aí muito bem. É vigiar e orar o tempo inteiro. Não adianta eu falar assim, eu estou trabalhando muito, mas daqui a um mês eu vou tirar férias e vou descansar o mês inteiro. Eu não sei se eu vou estar lá nessas férias. Então, para que eu não vou rezar agora, não vou orar, não vou entregar ao Senhor, pensando que daqui a um mês eu vou ficar só por conta disso, de rezar? Mas se ele vier antes, como que ele vai me encontrar? Cansada, preocupada, com as janelas fechadas e o trem partindo. Então, assim, é uma mão de via dupla. Uma hora você vê o trem indo e você com a janela fechada, outra hora você vê o trem indo embora e você ficando. E como a história desse homem, esse trem foi. E foi todo mundo que eu via nas janelas do trem, todo mundo alegre, cantando, e o trem indo e eu ficando. E eu fiquei com pessoas tristes, amargas. Por quê? Foram pessoas que não conseguiram ir. E vou ficar junto daquelas que não foram escolhidas. Jesus vem e leva os escolhidos. Todos nós vamos ver o show. Alguns vão entrar nesse trem para ir com ele. Outros vão ficar vendo o trem partir. Então, é realmente uma palavra muito pertinente, foi muito bem ilustrada, foi muito bem uma reflexão que a gente tem nos dias atuais, que a gente se preocupa tanto com as coisas materiais, com as coisas da carne, preocupa até com as coisas da alma, no controle dos meus pensamentos, não quero pensar em coisa triste, não quero pensar em coisa ruim, não quero pensar isso, não quero pensar aquilo, um controle sobre o pensamento. Cuida do corpo, cuida da alma, mas estamos esquecendo de cuidar do espírito. Então, precisamos estarem alinhados, o corpo, a alma e o espírito. Este que estiver com o alinhamento, estará com o alinhamento o corpo, a alma, o espírito e o Espírito de Deus alinhando tudo isso. Aquele que o corpo for para um lado, a alma para o outro, fica difícil para o Espírito Santo que vem de cima, não vai ficar pendente para um lado e para o outro, às vezes um lado pode cair, você desequilibrar e ficar de fora do trem. Por isso, a importância. Não cuide só do corpo, de alimentação, de atividade física, não cuide só da alma, com bons pensamentos, com alegria, com isso, mas cuide também do espírito. Que estejam os três alinhados, para o Espírito Santo de Deus estar sempre guiando. A gente sempre fala, Espírito Santo, vem, guia o meu espírito, para o meu espírito guiar a minha alma, para a minha alma governar sobre o meu corpo e meu corpo obedecer. Então, essa palavra foi maravilhosa. Muito obrigada. Amém. Obrigado, Joselina. Obrigado. Excelente consideração. Mais alguém? Obrigada, Fernando, por essa palavra. Realmente, assim, muito reflexivo, impactante, né? Como na oração do Márcio que ele fez, né? Saímos daqui transformados, né? Pela palavra. E muito bem complementado pela Vanderleia, pela Josenira, pelo Márcio. Só mesmo agradecer, porque eu fiquei pensando, né? O problema não é a falta de aviso, né? Porque nós ouvimos
sobre a volta de Jesus desde que éramos crianças, né? A gente ouve, as pessoas falam, tudo bem que temos que falar mais, né? Mas assim, a gente ouve muito, mas o que acontece no nosso caso, né, que somos cristãos, o problema é que a gente ouve tanto que às vezes, em certos momentos assim, tratamos como se não fosse urgente, né? Quando a gente tem algum projeto, algum sonho, assim, a gente coloca ali como prioridade e não trata, né, sobre a volta de Jesus como uma prioridade na nossa vida. Então, muitas vezes, o problema não é a falta de aviso, é a gente realmente, como o Fernando falou, não colocar como prioridade na nossa vida. Acabamos nos distraindo, né, com tantos afazeres, com tantas demandas, família, trabalho e tudo mais. E é isso, né? Os dias vão passando e, e assim, fazendo isso, não é que nós estamos rejeitando a Deus, né? Nós não estamos rejeitando. É como se a gente estivesse adiando, e está adiando, né? Essa vinda. E o problema é que quem adia, né? Sempre acredita que ainda está no controle do tempo. E se o trem vier, como o Fernando falou, né? Ele não vai se atrasar porque eu não estou pronta, né? Porque você não está pronto. Ele não vai me esperar, né? Eu resolver minha vida, minhas demandas, organizar minhas prioridades, né? Ele não vai esperar, né? Ou eu estou preparado, vou embarcar, ou eu vou ficar. É profundo isso, né? Enfim. E talvez a pergunta de hoje né? Não seja Jesus está voltando, talvez a pergunta de hoje seja, e se ele voltasse hoje, né? E aí, eu estou pronto para embarcar? Meu Deus, profundo isso. Que possamos realmente sair daqui assim, refletindo sobre isso e sendo transformados, né, cada dia, né, mudando nosso posicionamento, assumindo nossa responsabilidade como cristão, né, levando mais a palavra, falando mais sobre isso, né, nos posicionando. E é isso. Nossa, obrigada, Fernando. Realmente, assim, Deus tem te usado muito, que Ele continue te usando para a glória de Deus, que você possa ser sempre a boca certa, né, para o ouvido certo. Hoje nós somos esses ouvidos aí. Eu que agradeço pela oportunidade de servir e ser útil, né? Que esse projeto me deu. E é com muita alegria que sempre que precisar de mim, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. É por Ele e para Ele. Não se sinta confortável com as Amém. pessoas que não vão. Tenha pressa. É isso aí. Não dá para ficar confortável. É igual agora, por exemplo, um exemplo, Semana Santa, feriadão, todo mundo pensa em viajar. Vamos passear, ou vou descansar, ou vou viajar. Eu acho que mais de 50% não focam na história real que a gente celebra, que a gente relembra, que nesse período, né, da vida de Cristo, do sofrimento dele, pensa no feriado, no passeio, e, e aí quando você vai viajar, você fica numa preocupação com a mala. Nossa, gente, o que que eu vou levar na mala? Que roupa que eu vou levar? Que calçado que eu vou levar? Será que está fazendo sol? Será que vai chover? Eu levo essa roupa, eu levo aquela, eu levo roupa de frio. E você fica mais de uma semana já se programando para o que você vai colocar na sua mala. Os homens, eu acho que nem tanto, mas nós mulheres começamos uma semana antes já preocupar que calçado, se está frio, se eu levo um casaquinho, se eu levo roupa de praia, é aquela coisa. E, e a mesma coisa, a analogia eu estou preparando tanto a minha mala para esse passeio e para a vinda de Cristo. A hora que ele falar, vem, Josenira, chegou a sua hora, eu vou falar assim,
Pai, mas espera aí, minha mochila, eu não arrumei minha mochila ainda. Eu não quero, eu ainda não botei o tanto de coisa que eu gostaria de colocar. Eu não, como é que tá lá? Tá frio, tá quente? Não, eu não preparei minha mala, ainda dá um tempo. Leva outro enquanto eu preparo a minha, que a minha não está pronta. Eu não sei se vocês já sonharam alguma vez que fez uma viagem assim de repente, ou que a mala ficou para trás, ou chegou lá e falou: Nossa, eu não trouxe isso, que era tão importante. Eu já sonhei muitas vezes com isso. Então, eu penso assim: chegar a hora e fala assim, Jesus fala assim: Cadê a sua mochila, Joselito? Cadê a sua mala? Aí você fala assim, você tira ela das costas e fala assim: É minha mochila espiritual. Ela está cheia. Ele que vai avaliar se o que eu levei serve ou se eu não serve para ele lá, se vai ter alguma utilidade o que eu enchi nessa mochila. Então, a importância da gente estar sempre com a nossa mochila espiritual pronta. Que a hora que ele fala, venha, você fala, minha mochila está pronta, Senhor. Estou prontinha. Eis-me aqui, né, Fernando? Porque não adianta você falar, não leva agora, eu ainda tenho um filho pequeno, não, eu tenho que fazer isso, não tem, vem do jeito que está. Então, por isso que é importante a gente estar sempre com a nossa mochila espiritual prontinha. Só mais uma coisinha rapidinho. Como a Gislaine falou, desde que a gente pequenininho, a gente escuta, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então, isso acaba entrando na cabeça das pessoas como um chavão. Ah, isso é para enganar a gente, isso é para isso. Sempre não dá a conotação realmente que deve ser dada. Fala assim, tanto fulano já morreu, ciclano já morreu, falando isso, mas não sabe que ele voltará para os vivos e para os mortos. Mesmo os que já foram, também serão chamados para o reino de Deus. Né? Então, nessa hora, todos têm que estar prontos, independente de onde ele estiver, aqui conosco, ou já tiver partido, ele também será escolhido. É verdade. Outra coisa que a gente fala aqui, que é sempre bom reforçar sempre, em que a volta de Cristo para nós não vai ser só o dia que as trombetas tocarem, né? Então, se no fim desse encontro aqui, na hora do café da manhã, você tiver aí um infarto fulminante e falecer, Cristo voltou para você. Cristo voltou para você. Verdade. Uma coisa. Ele voltou ali, chegou você esperar naquela data lá no calendário. Mais nada. Ali, Cristo voltou para você e você não vai ter tempo para fazer mais nada também. Alguns vão ver, mas a Bíblia também fala, eu também li sobre isso para preparar essa palavra, a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Entendeu? Então eles também vão ver eles vão ver. Eles vão ver. Quando eu falo de ponto final, que a gente não adianta ficar esperando. Depois disso aí não vai ter como consertar o que não foi feito, né? Você vai acordar para ver, mas o que foi, já foi. O que já foi, já foi. Não há mais tempo, né? Não há mais tempo. É isso aí. É isso aí. Nós temos a história de Lázaro, né? Lázaro já tinha morrido, e Jesus chegou depois de tantos dias, venha para fora, Lázaro, venha para fora. Então, assim, Lázaro voltou para ver Jesus, né? E viu Jesus novamente. Então, às vezes, a gente tem até uma segunda chance de ver Jesus, mas o Jesus na glória. Ele conhecia o Jesus que andava, e ele conheceu Jesus na glória. Então, os mortos também virão a Jesus, com certeza. É isso aí. Estejamos atentos, né? Porque não sabemos a hora e nem o dia. Temos que estar preparados. É isso aí. Isso aí. Fernanda, Deus abençoe você pela sua palavra. Amém. Vamos encaminhando aqui para o encerramento. Não tenho dúvida que todo mundo foi impactado aqui. Sabe que precisa melhorar, que aquele que falar que está pronto,
ele está pior do que todos. Cuidado. Tem que tomar esse cuidado. E Deus abençoe sua vida. Amém. Eu vou convidar a Vanderleia para fazer a oração de encerramento. Ô, para nós. Márcio, antes de fazer a oração, dá os avisos que do grupo de homens, né? Verdade. Olha, o encontro do grupo de homens seria no próximo domingo. A cada 15 dias, seria no próximo domingo. Mas, em virtude da Páscoa, nós vamos adiar ele para o outro domingo. Porque a gente entende que, como é Páscoa, vai ter gente que vai num culto de manhã, vai na missa de manhã, com a família, ou vai estar viajando, vai estar fora, vai aproveitar o feriado para viajar, para descansar. Então, a adesão pode não ser tão boa. Então, a gente vai programar para o próximo domingo. Então, nesse domingo, especificamente, por causa da Páscoa, nós não vamos fazer um encontro de homens, tá? Eu vou notificar no grupo aí depois, no grupo dos homens também. Tá bom? É só reforçar que estamos chegando nos 200 encontros, né? Isso aí. Semana que vem vai ser o encontro 199, não percam. Tragam mais gente. É para a glória de Deus. Você vê, olha só, um ano tem 52 semanas. A gente está indo para 200 encontros, ininterruptos, sem falhar nenhuma semana. É Deus purinho, porque é só a misericórdia dele que nos permite estar aqui. Não nos permitiu faltar com alguma doença, com alguma coisa, mesmo quando eu sofri os meus acidentes, que não foram só um, estava aqui. Deus foi maravilhoso. O cuidado dele é enorme com a gente. Ô, Márcio, só relatar essa semana, né, parte de um sonho que eu tive. Eu sonhei que a gente perdia a madrugada, a gente não acordava, e a gente só foi acordar no outro dia e descobrimos que perdemos o encontro, não fizemos o encontro. Aí vem uma palavra de perder o trem dessa aí, ó. Abre seu olho, hein? Meu Deus, é forte. Abre seu olho. Abre o seu também, Márcia. Vocês também. Então, eu você tô tá mais falando para ela, junto. serve para mim. Ai, Deus. Pode finalizar para nós, Vanderlei. Então, vamos fechar os olhos, né? Porque em reverência ao Senhor, não a mim. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai, para agradecer por esta manhã maravilhosa, por essa palavra de despertar que o Senhor está nos dando. Mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos, que o Senhor venha falar mais vezes o tempo todo, para que estejamos fazendo a Tua santa vontade, ó Deus. Senhor, desperta-nos, abra também os olhos espirituais dos nossos familiares, Senhor, aqueles que a gente fala do Senhor e que eles estão com os ouvidos tapados. Senhor, salva a nossa família, salva, Senhor Jesus, nós precisamos que na partida que todos possam ser salvos e que todos sejam escolhidos, que nós sejamos os escolhidos, que nós não possamos viver, Senhor, nesse comodismo de achar que outro dia vai acontecer e que a gente vai fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Senhor, ajude-nos a viver a Tua vontade em nossas vidas. Nos perdoe pela nossa ignorância, nos perdoe, ó Deus, por estar vivendo cegos. E que a palavra de hoje, Deus, eu tenho certeza que foi o Senhor falando comigo, falando com cada irmão que aqui está. E que o dia que já raiou, o dia que já começou para nós, seja abençoado, seja produtivo, mas produtivo de foco na palavra, de foco para viver a intenção do Senhor para as nossas vidas. Senhor Deus, entrego cada um que aqui está representando a sua família, e que o Senhor possa ter
dar para nós esse dia próspero e na tua presença. E agradeço já, Senhor, pelo alimento, por cada um que aqui está. E que cada um que aqui está esteja alerta. Que o Senhor está voltando. Que pode ser hoje. Que pode ser hoje. E que o Senhor venha nos confortar com a tua presença, com a tua vontade. E que tudo, ó Deus, que acontecer a partir de agora, seja segundo a tua vontade e não a nossa. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho coloca o vídeo lá no grupo. Não deixe esse vídeo ficar só lá no grupo. Compartilhe. Essa é uma mensagem. Nós Eu não compartilho para todo mundo. Mando para o grupo da família, onde que puder eu estou mandando. É a minha forma de É isso aí. Esse você pega e fala assim, esse vocês têm que assistir, porque tem o pessoal que fica acostumado a receber e não assiste nunca. Verdade, verdade. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Façam todos Deus bom abençoe. dia. Vamos por isso. Obrigada, Amém. Fernando, pela Bom dia. palavra. Bom Obrigada. dia. Tchau. Obrigado. Obrigada a todos. E um feliz abril para nós, né? Que já está chegando. Isso Gente, hoje é dia da Chegou. mentira, ninguém vai falar. Hoje é dia Hoje da é- verdade, essa verdade que nós ouvimos hoje. Vamos É isso levar aí. para as pessoas essa verdade. Porque É essa nada, verdade não é veio da mentira. palavra, né? E a palavra é a Isso. verdade. A verdade. Hoje é dia da verdade.